Introdução a uma das doutrinas sistemáticas estudadas em teologia, ou seja, a própria teologia, juntamente com angelologia, hermatiologia, pneumatologia, bibliologia, que eu já gravei diversos vídeos sobre bibliologia, foi a primeira doutrina sistemática que eu gravei aqui no canal, ou doutrina bíblica, na verdade, eles dão esse nome, doutrina sistemática, mas também é conhecido como, acho que o nome mais correto que se dá a essas doutrinas são doutrinas bíblicas. Então, teologia, introdução, vamos lá. Usualmente a teologia sistemática denomina a doutrina de Deus de teologia, a ciência das coisas divinas. Conforme já estudado no nível básico, ou seja, deste livro que eu utilizo, né, que é do Ensinar e Curso de Teologia Ministerial, mas eu também já fiz o nível básico disso aqui. Isso aqui é o nível médio, né, não é nível superior. Ainda vou fazer a faculdade de teologia, mas por enquanto não estou podendo não, estou sem tempo. Então vamos lá. Como já estudado no nível básico, ou seja, no Ensinar básico, né, esse vocábulo deriva de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, palavra, discurso. Vou até sublinhar isso aqui, é interessante. Eu estou estudando morfologia atualmente lá em letras, estou achando interessante ver isso aqui. Então, o vocábulo deriva de duas palavras gregas, theos, e logos, palavra, discurso. Aqui é um ponto de vista diacrônico, então, quando ele observa a história. Historicamente, os escritores cristãos até o século III depois de Cristo referiam-se ao termo teologia de forma negativa. Então, os primeiros anos ali do cristianismo, isso era negativo. Vou ter que espirrar. Foi mal. Relacionando-a com a mitologia pagã. Foi Orígenes quem iniciou sua introdução no contexto cristão. Orígenes quem iniciou o estudo aí, então. E Eusébio de Cesareia quem popularizou. Eusébio de Cesareia e Orígenes no cristianismo. E qual é a fonte da teologia cristã? Obviamente é o texto bíblico. Isso lemos em Marcos 12:30 que Jesus ensinou que devemos amar a Deus em todo o nosso entendimento. Evidentemente a fé não é irracional. A fé cristã não anula o pensamento e a razão. Agostinho de Hipona afirmou: creio para compreender, com base em Isaías 7:9. Quanto à teologia pentecostal, que é uma vertente da teologia, ela se fundamenta nas escrituras, além de ser histórica. Esses livros aqui de teologia, esses vídeos todos de teologia que eu gravo aqui no canal, são de teologia pentecostal, esses de forma introdutória, né? Além de ser histórica e perpetuar o pensamento teológico das reformas quanto às doutrinas basilares da fé cristã. Ademais, ela impediu o avanço dos pensamentos liberais e também enfatizou a doutrina do Espírito Santo, a qual jamais recebera um tratamento justo nos tratados teológicos. Os pentecostais resgataram a comunhão com Cristo vivo ressuscitado, como nos tempos do Novo Testamento. A batalha contra os liberais, os avanços nos estudos sobre o Espírito Santo e os seus dons, como as suas manifestações nos cultos e na vida pessoal de cada cristão, são as principais contribuições do pentecostalismo na construção do pensamento teológico do século XX. Finalmente, deve ser ressaltado que a teologia pentecostal dá ênfase às experiências pessoais. Veja bem, teologia pentecostal dá ênfase às experiências pessoais do cristão, contudo, somente aquelas fundamentadas nas Sagradas Escrituras. E temos duas notas de rodapé para finalizar então este vídeo aqui. Teologia é um termo que não aparece na Bíblia, surgiu na filosofia grega e foi usado por Platão como sentido mítico-religioso, ao falar sobre a origem dos deuses e a sua relação com o mundo. Aristóteles empregou o termo e os seus derivados como parte da filosofia. Já os estoicos distinguiam três tipos de teologia: a mítica, a política e a natural. Interessante, cara, não sabia disso. Por meio deles, o termo chegou aos primeiros pais da igreja: Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona, além de Orígenes, né? Por fim, os antigos compêndios de teologia sistemática, em sua maioria, não possuem nenhum capítulo sobre pneumatologia, por exemplo, que é uma outra doutrina sistemática aí sobre o Espírito Santo, né? Bom, então beleza, eu fico por aqui. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu apenas mencionei quais serão os tópicos que tratarei sobre teologia como uma das doutrinas bíblicas aqui no canal. Já esta playlist aqui é uma playlist de doutrinas bíblicas, né? E eu já gravei diversos vídeos sobre bibliologia, que foi a primeira doutrina bíblica que eu gravei por aqui. Fico por aqui e valeu, até o próximo vídeo.